Bênçãos que pronunciamos antes da leitura da Palavra de Deus. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade, o Antigo Testamento, e abris Hadashá, o Novo Testamento, o Evangelho da Salvação, a seu povo Israel, ao Brasil e a todos os povos, mediante seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Neemias, capítulo 1. A história de Neemias, palavra de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, aproximadamente novembro, dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do Rachamai, ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para tefilar a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desses ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos a tefilar a oração deste teu servo e a tefilar a oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, isto é, no mês de Abibe, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi: ó rei, se for do teu agrado, eu gostaria que o teu servo pudesse contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse.
A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias, permaneci ali. Fiquei quieto. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos coanins, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos Rachamai dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Capítulo 3. O sumo sacerdote Eliacibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Irim, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Raciná. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racos, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesana, ou Porta Velha, foi
Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Milatia de Gibeão e Jadom de Merenote, homem de Gibeão e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Jeiel, filho de Haraías, um dos Oribes, fez os reparos no trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumate, fez os reparos em frente da sua casa, e Ratos, filho de Razabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim, e Razube, filho de Paate-Moabe, repararam o outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Cous-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu e a colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Azibu, que, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levirins, pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, e junto a ele, Hassabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Geso, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica entre a frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliacibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos conins, pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassube fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Mazéias, filho de Hananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Renadade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzal, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os coanins, os sacerdotes,
fizeram os reparos, cada um em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalá, fez os reparos de outro trecho ao seu lado. Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala, acima da esquina, e a porta das ovelhas, os ourives dos comerciantes fizeram os reparos. Abri-se Hadashá, o Novo Testamento, as boas novas contadas sobre Yeshua, no capítulo 22 de Lucas, versículo 39 ao 65. Saindo dali, Yeshua foi ter como de costume para o Monte das Oliveiras. E os talmidim, os discípulos, os seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não sejam provados. Afastou-se deles a distância equivalente ao arremesso de uma pedra. Ajoelhou e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para fortalecê-lo, e com muita angústia ele orou intensamente, de forma que seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Levantando-se da oração e indo aos talmidim, aos discípulos, encontrou-os dormindo por causa da tristeza. Ele lhes disse: por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam provados. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas Iscariotes, um dos 12. Este se aproximou de Yeshua para beijá-lo. Mas Yeshua lhe disse: Judas, você está traindo o filho do homem com um beijo? Quando seus seguidores viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos usar nossas espadas? Um deles golpeou o escravo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Yeshua, porém, respondeu: basta! E, tocando na orelha do homem, o curou. Então Yeshua disse aos principais quanins, aos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham vindo procurá-lo: vocês vieram me prender com espadas e varas, do mesmo jeito que fariam com o líder de uma rebelião? Todos os dias estive com vocês no pátio do templo, contudo não me prenderam. Mas esta é a hora de vocês, a hora em que as trevas reinam. Então o prenderam e levaram à casa do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Quefa, Pedro, os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Quefa, Pedro, se uniu a eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem também estava com ele. Mas ele negou: Senhora, jamais o conheci. Um pouco depois, o homem o viu e disse: você também é um deles. Mas Quefa, Pedro, disse: homem, não sou. Cerca de 1 hora depois, outro homem afirmou enfaticamente: não há dúvida de que este homem estava com ele, pois também é da Galileia. Mas Pedro respondeu: eu não sei do que você está falando, homem. Nesse momento distante, e nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, enquanto falava, um galo cantou. O Senhor se voltou e olhou diretamente nos olhos de Quefa, de Pedro. E Quefa, Pedro, se lembrou do que o Senhor dissera: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente.
Enquanto isso, os homens que detinham Yeshua começaram a zombar dele, batiam nele, cobriam seus olhos e perguntavam: profetize agora, quem lhe bateu desta vez? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o concílio dos anciãos, incluindo os principais coanim, sacerdotes e os mestres da lei. E Yeshua foi levado ao Sanhedrim, ao Sinédrio, onde disseram: se você é o Machia, se você é o Cristo, diga-nos. Ele respondeu: se eu lhes disser, vocês não acreditarão, vocês não vão acreditar em mim. E se eu lhes perguntar, vocês não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Hagvirá, à direita de Deus, à direita da majestade de Deus. Todos eles disseram: então isso significa que você é o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles afirmaram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir isso de sua boca. Baruch Hashem.